Ninguém na pequena vila de Vale Claro jamais diria que Elias era corajoso. Ele era apenas um menino de 12 anos, magro, com olhos grandes demais para o rosto, como se enxergasse mais do que a própria vida podia oferecer. Morava com sua mãe, Ana, numa casinha azul que sempre cheirava a pão quente. Apesar de a família quase nunca ter farinha, eles viviam ao pé da montanha do Eco, uma gigante acinzentada que, segundo os mais velhos, escondia um segredo. Quem subir até o topo e pedir com fé verdadeira terá resposta. Mas ninguém já tinha completado o caminho. A montanha era cheia de pedras soltas, ventos frios e animais que surgiam sem aviso. Elias cresceu ouvindo histórias assustadoras, mas nunca teve coragem de tentar subir. Até o dia em que a vida mudou. Ana começou a adoecer. Primeiro foi um cansaço estranho. Depois febre que ia e voltava, dores nas pernas que a impediam de trabalhar, até o dia em que ela não conseguiu mais levantar da cama. Elias foi buscar ajuda, mas os médicos da cidade vizinha não tinham resposta. Não sei o que fazer, disse o médico arrumando os óculos. Ela precisa de exames caros. Elias olhou para a mãe, pálida, insistindo em sorrir. Foi naquela noite silenciosa que ele ouviu a história novamente, mas de uma maneira diferente. O avô, sentado perto da lareira, contou. Elias, quando eu era jovem, tive um sonho. No sonho, uma voz me dizia: a fé que move montanhas não é a que grita, mas a que confia. O menino ouviu aquilo como quem escuta um chamado. Vô, você acha que Deus ouviria um pedido meu se eu fosse até lá? Acho que Deus sempre ouve, respondeu o avô. Mas fé não é sobre a montanha, é sobre quem sobe com você. Naquela noite, Elias não dormiu. Ele sabia o que precisava fazer. Cada passo parecia pesado quando Elias deixou a casa antes do sol nascer. Ele carregava uma mochila pequena, um pedaço de pão, um cantil de água e o cachecol vermelho que a mãe havia feito para ele anos antes. O vento frio cortava o rosto, mas ele continuava. A montanha parecia maior do que nunca, como se quisesse testar sua coragem. É só caminhar um pouco. Só um pouco mais, pensou. Logo encontrou o primeiro obstáculo, um terreno cheio de pedras soltas. A cada passo a terra cedia. Elias escorregou 2 vezes, machucou o joelho e sentiu vontade de desistir. Eu não vou conseguir, pensou segurando o joelho. Mas quando fechou os olhos, viu o rosto da mãe. Então levantou. Senhor, se é fé que move montanhas, então me ensina a caminhar, murmurou. Algo mudou no vento. Não ficou mais quente, mas ficou mais leve. E Elias continuou. Quando a noite chegou, Elias encontrou uma pequena gruta. A temperatura caiu tanto que seu corpo tremia sem parar. Ele se enrolou no cachecol e tentou dormir, mas o frio parecia entrar pelos ossos. O som de passos lá fora o fez acordar de repente. Ele segurou uma pedra, assustado, mas era apenas uma cabra montesa. Ela tinha os olhos mais gentis que ele já havia visto. A cabra cheirou sua mochila e depois deitou perto da entrada, como se quisesse protegê-lo. Você vai ficar comigo? Elias sussurrou. A cabra encostou a cabeça nele. E pela primeira vez naquela noite, Elias dormiu. Quando acordou, ela havia ido embora. Mas na neve em frente à caverna havia pegadas, apontando para o caminho mais seguro da trilha. Elias entendeu. Mesmo quando a fé parece sozinha, Deus envia companhia. Nos dias seguintes, a montanha ficou mais difícil. Elias caminhou por encostas estreitas, quase caiu 2 vezes, enfrentou ventos tão fortes que precisou rastejar. Às vezes chorava, às vezes rezava. Em um momento de desespero, gritou: Deus, eu não posso! Eu sou só uma criança. O eco devolveu: Que? Só uma criança? Criança? Mas algo dentro dele disse: Não suba pela força, suba pela confiança. Elias respirou fundo, enxugou o rosto e continuou. A fé dele não estava movendo a montanha. Estava movendo ele. A poucos metros de uma das partes mais altas, Elias escorregou. O chão desabou sob seus pés e ele caiu vários metros até atingir um tronco preso entre 2 rochas. Seu braço doía muito. Ele mal conseguia respirar. Não agora, chorou. Ele ficou ali, preso, sem saber como sair. O vento gritava forte e o corpo tremia de dor. Pela primeira vez pensou seriamente: Eu não vou conseguir voltar.
Minha mãe nunca mais vai me ver. As lágrimas caíram rápido. Ele fechou os olhos e sussurrou. Deus, eu fiz tudo errado? Eu acreditei errado? O silêncio respondeu. Ou pelo menos parecia. Então, no meio daquele desespero, Elias ouviu algo no coração. Fé não é ter força. Fé é me deixar te levantar. O menino respirou fundo, como se algo além dele o sustentasse. Com o braço bom, agarrou uma raiz. Depois outra. Depois outra. Subiu devagar, gemendo de dor. Mas subiu. Quando finalmente voltou ao caminho, caiu de joelhos, exausto. Obrigado, obrigado. Ele não estava sozinho. Nunca esteve. 2 dias depois, Elias finalmente enxergou o topo da montanha. Mas ao invés de alegria, sentiu medo. Medo de chegar lá em cima e nada acontecer. Medo de pedir e não receber. Medo de que sua mãe piorasse enquanto ele estava ali. Quando deu os últimos passos, o vento ficou silencioso, como se a montanha inteira estivesse escutando. O topo era simples. Um chão plano de pedras, algumas flores pequenas que nasciam, apesar do clima, e um horizonte tão enorme que Elias teve vontade de chorar. Ele caiu de joelhos e disse, Deus, eu não sei rezar bonito. Eu só sei que eu preciso que a minha mãe viva. Eu preciso dela. Mas se não for a tua vontade, então me dá coragem para continuar. Silêncio. Depois de alguns segundos, o vento mudou. Não era frio. Não era quente. Era presença. Atrás dele, alguém disse com voz suave, Elias. O menino virou devagar e viu um homem. Cabelos escuros, roupa simples, olhar tão profundo que Elias sentiu que todas as suas dores estavam sendo vistas e curadas. Quem é você? O homem sorriu. Aquele que escuta quando o coração chama. Jesus? Elias sussurrou. A resposta veio num olhar. Jesus se aproximou e se ajoelhou ao lado dele. A fé que move montanhas não é a que muda o mundo primeiro, disse Jesus. É a que muda você. Elias chorou. Mas dessa vez não de medo, mas porque sentia paz. Uma paz tão grande que nenhuma criança deveria ser capaz de carregar. Mas ele carregou. Jesus estendeu a mão. Sua mãe está nas minhas mãos. Volte para ela com coragem. Ela vai ficar bem? Elias perguntou, tremendo. Jesus tocou o peito dele. A fé já começou o milagre, e então desapareceu como vento. A descida foi mais rápida. Elias parecia flutuar. Não porque o caminho fosse fácil, mas porque havia algo novo dentro dele. Um tipo de força que não era força. Um tipo de coragem que não era coragem. Era fé. Quando finalmente viu a vila ao longe, correu. Correu como nunca correu na vida. Quando abriu a porta, encontrou a casa silenciosa. Mãe, chamou. A avó apareceu surpresa. Elias, onde você estava? Ele não respondeu. Correu até o quarto. E quando abriu, sua mãe estava sentada na cama, corada, respirando bem. Filho, ela disse sorrindo, tive um sonho. Sonhei que você me entregava para Deus e ele me devolvia. Elias caiu em seus braços. Mãe, ele me ouviu. Ana o abraçou forte. Ele sempre ouve, meu amor. Mas às vezes, ele usa a montanha para ensinar a gente a confiar. A história de Elias virou lenda em Vale Claro. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu na montanha, mas todos sabiam que sua mãe havia sido curada de forma inexplicável. Elias cresceu, virou jovem e depois adulto. E em cada dificuldade, quando o pai faleceu, quando quase perderam a casa, quando a colheita daquele ano foi arruinada pela chuva, Elias lembrava da voz no topo da montanha. A fé que move montanhas precisa primeiro mover você. E todas as vezes, ele era movido. Ele se tornou conselheiro da vila. As pessoas vinham pedir ajuda, conversar, buscar coragem. E Elias dizia sempre, não peça que Deus tire a montanha. Peça que ele te ensine a subir. O milagre está no caminho. Quando Elias já estava idoso, sentado na varanda de casa, uma criança de olhos brilhantes se aproximou. Senhor Elias, minha mãe está doente. O que eu faço? Ele olhou para a criança como se estivesse vendo a si mesmo pequeno, com medo, com amor demais no peito. E respondeu, suba sua montanha, meu filho. E se eu cair, ele te levanta. E se eu me perder, ele te encontra.
E se eu tiver medo? Elias sorriu. E caminha com você. A fé não tira as montanhas, mas transforma crianças em guerreiros. O menino sorriu timidamente. O senhor já viu Deus? Elias fechou os olhos e uma lágrima quente escorreu. Já, quando eu era criança. Ele apareceu no topo de uma montanha e mudou tudo. O menino ficou em silêncio por alguns segundos. O senhor tem certeza? Elias abriu os olhos. O brilho era o mesmo de quando tinha 12 anos. Quando você sobe com fé, você vai ver também. E assim, muitos anos depois, quando Elias partiu em paz, a vila inteira se reuniu. No topo da montanha, plantaram uma placa com a frase que ele repetia a todos. A fé que move montanhas não empurra pedras, transforma corações. E aqueles que liam entendiam que o milagre não estava na montanha, mas no menino que decidiu subir. Assim continua até hoje. Quem olha para a Montanha do Eco ainda diz que, às vezes, durante o amanhecer, se vê a silhueta de um menino subindo. E quem escuta com atenção jura ouvir uma voz suave dizendo: a fé que move montanhas começa em quem crê.